Boa noite. Melhorar o atendimento e garantir o direito do consumidor são os objetivos principais do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado na última sexta-feira pelo governo federal, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. O conjunto de normas é voltado para vários setores de atividade, como telefonia, banco, viagens aéreas, cartão de crédito, plano de saúde e compras pela internet. O plano prevê ainda o fortalecimento dos PROCONs, que são os órgãos de defesa do consumidor, e a criação de um conselho interministerial para articular a política de defesa do consumidor. O Brasilianos.org desta segunda-feira vai falar sobre os desafios para implantar esse Plano Nacional de Consumo e Cidadania. São nossas convidadas a advogada do Proteste, Associação Brasileira do Direito do Consumidor, Flávia Lefebvre. Em Brasília, titular da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva. E a Procuradora Regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho do Sistema Financeiro Nacional, Valquíria Quixadá. E também contamos com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini, que vai selecionar perguntas enviadas pelo portal www.brasilianas.org. Antes de começar o debate, vamos rever a matéria sobre o lançamento desse Plano Nacional de Consumo e Cidadania apresentada no Repórter Brasil da última sexta-feira. Confira aí. Maria da Conceição parcelou uma conta de telefone e, mesmo com o pagamento em dia, teve o nome incluído na Serasa. Sem conseguir resolver o problema, já acumula mais de 30 protocolos de reclamações. Desde o mês 6, nós já estamos no mês 3, até hoje. E eu só fui descobrir porque eu precisei fazer meu recadastramento no banco, meu nome está sujo no Serasa. Nos PROCONs de todo o país, as empresas de telecomunicações estão entre as campeãs de reclamações, ao lado dos bancos. As críticas ao comércio eletrônico também crescem. Por isso, o Plano Nacional de Consumo e Cidadania prioriza esses setores. Os sites de vendas online terão que exibir informações da própria empresa e dos produtos. Devem ser abertos canais de comunicação com os clientes e uma área para desistências e devoluções. No setor financeiro, o Banco Central vai criar pacotes de serviços para facilitar a comparação de tarifas. O consumidor poderá optar pelos pacotes ou contratar serviços em separado. O plano cria mecanismos de combate à venda casada na área de telecomunicações e uma ferramenta para comparação de preços dos serviços. Mas mudanças nas agências reguladoras, como maior autonomia, ficaram para depois. Serão necessariamente objeto de um fortalecimento. Nós precisamos das agências porque elas, de uma certa forma, defendem o polo mais frágil da relação de consumo, que é o consumidor. Uma lista de produtos e serviços considerados essenciais vai ser apresentada em 30 dias. Se o consumidor adquirir algum desses itens e tiver problemas, a solução terá que ser imediata. As medidas tomadas hoje, concretas, sem prejuízo de outras serão tomadas, visam garantir exatamente a efetividade de direitos que já existem garantidos na Constituição e no Código de Defesa do Consumidor. Um projeto de lei enviado pelo governo ao Congresso pretende fortalecer os PROCONs. O objetivo é que os acordos firmados entre empresas e consumidores tenham o mesmo efeito que decisões da Justiça, o que poderá desafogar o Poder Judiciário. Bom, nós estamos conversando, eu queria conversar com a Juliana Pereira da Silva, que é secretária nacional do consumidor, para dar as linhas gerais aí, Juliana, desse novo código. O que muda efetivamente, o que é consolidação de leis já existentes, o que é novas formas aí de avançar nessa área. Bem, boa noite, Nassif, boa noite às minhas colegas da Proteste, a Flávia e a Procuradora Regional, doutora Valquíria. Bom, o grande objetivo desse Plano Nacional de Consumo e Cidadania é transformar a política de defesa do consumidor numa política de Estado. Hoje em dia, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, composto pelos PROCONs, pelas entidades civis, pelo Ministério Público e a Defensoria Pública, compõe, junto com o Ministério da Justiça, o Sistema Nacional. E esse Sistema Nacional reúne todos os dias inúmeros atendimentos, trabalham com a resolução de conflitos, com a mudança de normas. Nesse momento, ao criar o plano, nós transformamos a discussão de proteção ao consumidor no âmbito federal, numa política de Estado. Ou seja, o problema é financeiro, então vamos chamar o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional. O problema é telecomunicações, então vamos dialogar com a agência reguladora competente, com o Ministério
competente? O primeiro, eu diria que a grande novidade nesse processo é transformar numa política de Estado, envolvendo ministérios que coordenam políticas e implementam ações voltadas e que têm correlação com o consumidor, no mesmo espaço, discutindo melhorias nas relações de consumo. Juliana, em relação a essa decisão que transforma uma posição do PROCON, que dá uma força jurídica a essa posição do PROCON, qual que é a efetividade, qual que é, eventualmente, a possibilidade que tem as empresas de, eventualmente, questionar na justiça isso? Bom, é importante falar do fortalecimento dos PROCONs, porque os PROCONs são quase 700 unidades de PROCONs no Brasil, são eles responsáveis pelo atendimento, no ano passado, de mais de 3 milhões de pessoas. Não é? Então, fortalecer o trabalho administrativo dos PROCONs é fortalecer o consumidor. Esse projeto de lei que a presidenta Dilma enviou ao Congresso Nacional na última sexta-feira prevê 2 grandes mudanças. A primeira delas é transformar o acordo firmado no PROCON em um título executivo. O consumidor que, por acaso, não tiver o acordo cumprido, aquele acordo que foi firmado no PROCON, não for cumprido, ele já pode procurar a justiça para executar o acordo. Hoje, o consumidor que por acaso não tiver um acordo cumprido no PROCON, ele precisa, de novo, discutir o direito na justiça. O segundo grande objetivo desse projeto de lei é dar aos PROCONs o poder de medidas corretivas. Hoje o PROCON, por força do Código de Defesa do Consumidor, ele pode fechar um estabelecimento, calçar um alvará, suspender a comercialização de um produto ou de um serviço. Mas ele não pode, Nassif, por exemplo, determinar uma empresa que devolva o dinheiro cobrado indevidamente do consumidor, que troque um produto que tem defeito, que está há mais de 30 dias de uma assistência técnica. Esse projeto de lei visa dar esse tipo de poder ao PROCON. Aquele que pode mais, poderá o menos. E esse menos, muitas vezes, vai ajudar muito no dia a dia do consumidor. O que nós queremos com todo esse processo hoje, o consumidor que não tem o problema resolvido no PROCON, diga-se de passagem, os PROCONs têm quase 80% de solução, mas aquele residual que não é solucionado no PROCON, o consumidor tem que buscar a justiça. A partir do momento que o fortalecimento dos PROCONs, que as medidas corretivas forem aprovadas no Congresso Nacional, o PROCON determina e se a empresa eventualmente discordar, ela é quem vai procurar o judiciário para discutir a decisão do PROCON. Nós estamos invertendo a lógica. O consumidor, sim, será atendido no PROCON dentro nesse âmbito das obrigações de fazer a troca do produto, a cobrança indevida sendo devolvida para o consumidor. Isso, claro, é importante lembrar a todos, no âmbito de um processo administrativo. Será assegurado às empresas a contradição, a ampla defesa. Mas ainda assim, se uma empresa se sentir injustiçada por uma demanda do PROCON, ela pode sim procurar a justiça. E aí a justiça vai ser procurada pelas empresas, não pelos consumidores hoje. Tá certo. 70% de tudo que está nos juizados especiais de consumidor hoje, Nassif, são relações de consumo. Tá, Flávia, você como advogado do Proteste aí, quais os avanços que você percebe e quais as vulnerabilidades que persistem ainda na defesa do consumidor? Primeiro, queria agradecer, cumprimentar a doutora Valquíria, a Juliana. Olha, achamos muito importante, primeiro, uma posição do governo muito clara no sentido de dizer a defesa do consumidor é um assunto importante, a situação do consumidor, a vulnerabilidade está agravada diante de empresas que atuam em grande escala, como as empresas de telecomunicações, empresas de distribuidoras de energia elétrica, bancos, planos de saúde, etc. Então, esse aspecto é muito positivo e a possibilidade de coordenação dos vários órgãos, porque hoje, quando entidades da sociedade civil, como a Proteste, que faz um acompanhamento permanente, testando produtos, testando serviços, participando de consultas públicas, etc.,
quando a gente detecta alguma irregularidade, alguma ilegalidade, a gente tem que ficar percorrendo, né, vários órgãos até encontrar uma porta onde a gente possa, de fato, tentar resolver esse problema ou ir para a justiça, que a gente sabe que é um caminho mais lento. Pô, esses dias eu dei apanhando dessa luta com o Telex Free, eu achei que o problema só meu, então protege. Não, todas as entidades de defesa do consumidor têm essa indefinição. Então, o fato de o governo criar uma Câmara, um observatório, onde esses problemas sejam tratados de forma coordenada com os vários órgãos competentes, eu acho que isso vai facilitar bastante. Vamos pegar um ponto que é relevante. Vamos pegar as agências reguladoras, elas estão aptas a dar essa contrapartida de fiscalização? Então, em tese, como disse na reportagem a presidenta Dilma, as agências deveriam, em tese, fazer de uma forma mais firme a defesa do consumidor. Mas eu que trabalho mais com duas agências, a ANEEL e a Anatel, a Proteste trabalha em várias frentes, mas eu trabalho mais nessas duas, eu sou, infelizmente, obrigada a constatar que existe uma falha aí nesse compromisso, né? A gente vê, às vezes, as agências muito mais comprometidas com os interesses privados das empresas, dos grandes grupos econômicos, do que com os consumidores. Essa cultura, eu acho que ela tem que ser conquistada, as entidades de defesa do consumidor e os consumidores têm que correr atrás disso, mas, infelizmente, nesse aspecto, nós estamos bastante atrasados. Agora, o observatório vai ser um fator de pressão adicional aí. Né? Esperamos que sim, a Proteste pretende acompanhar bem de perto tudo isso. Tá, joia. Eu queria ver com a Valquíria, que é do Ministério Público Federal, Valquíria, que você explicasse um pouquinho quais são as atribuições do Ministério Público Federal em relação ao consumidor, onde que ele entra e como que vocês avaliam, digamos, essas novas medidas que foram tomadas. Pois não, Nassif. Inicialmente agradecemos o convite e já partimos para a explicação das atribuições do Ministério Público Federal. Nós aqui, representando a terceira Câmara, que é a Câmara do Consumidor e da Ordem Econômica, atuamos, no mais das vezes, a questão extrajudicial, tentando fazer com que os órgãos, principalmente do governo, cumpram as suas missões, principalmente as agências. Nós já tivemos conversas com as agências a ponto de chegar e falar, olha, se houver uma omissão maior da agência, o Ministério Público Federal terá que ajuizar ações para cobrar, sim, que é um dever de atuar do Estado, e isso está na Constituição. Então, nós estamos acompanhando com alegria essas novas medidas. Por quê? Porque nós temos várias instâncias para que o consumidor se dirija em caso de lesão. Nós temos o Ministério Público espalhado pelos estados, o Ministério Público Federal, temos os PROCONs, principalmente, órgãos de defesa dos consumidores, e até comissões de consumidores nas câmaras de vereadores. Nós temos mais de 5.000 municípios, né, e temos pouco mais de 700 PROCONs. Mas o fato é que, com esse empoderamento dos PROCONs, a conta para aqueles que desrespeitam os direitos dos consumidores, ela começa a ficar alta. Então, começa a não valer a pena. Por quê? Porque o PROCON ele vai poder cobrar de volta as tarifas cobradas indevidamente do consumidor, e o seu acordo, como foi falado pela secretária Juliana, será válido como um título na justiça, um título extrajudicial. O que significa isso? Celeridade na execução dessa medida. Ou seja, em caso de descumprimento, o consumidor poderá procurar imediatamente a justiça, já para que o juiz mande a empresa pagar ou indicar bem a penhoras no caso, né? Sendo que atualmente o consumidor procura os PROCONs na parte administrativa, e aí, se não houver acordo, ou mesmo se houver acordo, se for descumprido, ele repete tudo na justiça de novo. Então, onera a justiça, onera os órgãos de defesa do consumidor, e isso é prejudicial. E a conta para essas empresas que descumprem os direitos, ela está barata, porque até então ela está cobrando devidamente e não teve que restituir nada.
E o pior, isso gera um problema na livre concorrência. Isso é uma concorrência desleal, na qual se onera as empresas que respeitam o direito do consumidor. Então, a gente vê como ponto positivo essas novas medidas nesse sentido. Valquíria, só para ficar mais claro o papel do Ministério Público, vocês defendem interesses coletivos, né? De que maneira que que tipo de denúncias que chegam até vocês? Bom, qualquer um do povo pode representar ao Ministério Público colocando o seu problema. Normalmente, como você bem frisou, se ele tiver um âmbito coletivo, ou seja, se abranger mais de um cidadão, vários cidadãos, o Ministério Público atuará, então, junto à Justiça ou junto à própria empresa, né, tentando extrajudicialmente resolver o problema. Para isso tem o inquérito civil público e a ação civil pública quando se dirige diretamente à Justiça. E nesses casos a gente atua, às vezes a gente atua em parceria também, por exemplo, com os PROCONs, que já trazem o caso e trazem a sua instrução junto. Então isso facilita o trabalho nesse sentido. Mas todos nós levamos, em última instância, a questão ao Poder Judiciário. E muitas vezes essas ações são ações que envolvem elevado número de pessoas, milhares de consumidores, e isso demora a tramitação na Justiça. E quando a gente passa a execução, é uma execução complexa também. Mas, na verdade, continua esse papel importante. Por quê? Porque no sistema democrático, a Justiça ela é a última instância do cidadão. E o cidadão, ele deve procurar, sim, o Ministério Público e a Justiça para resolver seu problema. Mas, como é dever do Estado atuar diretamente na defesa do cidadão, por conta da vulnerabilidade considerada, inclusive em termos internacionais, é muito importante que o Estado atue por meio dos PROCONs de forma mais célere. Não retira de jeito nenhum isso a atuação do Ministério Público, que sempre estará à disposição do cidadão que for procurá-lo para resolver seu problema. Tá. Eu queria voltar à secretária Juliana para entender um pouquinho mais essa questão do Sistema Nacional do Consumidor aí. Quer dizer, como que é essa estrutura de PROCONs, a quem os PROCONs respondem, quais são as outras instituições que estão ligadas e qual que é o papel da secretaria como pivô, digamos, desse sistema? Bem, Nassif, a Lei de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, é ele que cria o Sistema Nacional. O Sistema Nacional, ele tem os PROCONs, como nós já falamos bastante aqui, são órgãos normalmente do Poder Executivo, municipal e estadual. Então, são órgãos do Executivo Municipal e Estadual que têm na sua essência o atendimento ao consumidor. Claro que os PROCONs, além de atender os consumidores nos seus atendimentos individuais, os PROCONs trabalham também com fiscalização do mercado de consumo no município ou no estado. Trabalham também com campanhas de proteção, de educação para o consumo. E trabalham de uma maneira articulada com o sistema, tanto com o Ministério Público Local, quanto com os juizados, quanto com vigilância sanitária. Então, o PROCON é um órgão do Executivo Municipal e Estadual. Do lado deles, nós temos também as entidades civis de defesa do consumidor, que são organismos da sociedade civil que se organizam e que militam na defesa dos consumidores. Normalmente, as entidades civis, como nós temos no programa a Flávia, que representa a Proteste, temos outras no Brasil, elas propõem ações coletivas, elas atendem os seus próprios associados, elas também fazem advocacia normativa, regulatória. São entidades da sociedade civil. Temos o papel do Ministério Público, que a doutora Valquíria colocou muito bem, o do âmbito federal. No âmbito estadual, o Ministério Público também atua nas questões difusas, coletivas, mas aí na competência estadual. E temos a Defensoria Pública, que faz também, que tem, na maioria das vezes, os núcleos de defesa do consumidor nos estados em que há Defensoria Pública, que fazem basicamente a advocacia dos mais pobres, no que tange à defesa do consumidor, assistência judiciária gratuita. É importante salientar que tanto a Defensoria Pública quanto o próprio Ministério Público tem uma atuação administrativa muito importante
né, que a doutora Valquíria colocou muito bem. Nem sempre a Defensoria e o Ministério Público atuam com ações judiciais, mas tem um trabalho de inquérito civil, tem um trabalho de conciliação, no caso da Defensoria, que administrativamente que ajuda bastante os consumidores. Todo esse sistema nacional tem uma coordenação política ou institucional, que é feito, de acordo com a lei, o Código de Defesa do Consumidor, pelo Ministério da Justiça, através de um órgão do Ministério da Justiça, que é atualmente a Secretaria Nacional do Consumidor. A Secretaria Nacional foi criada pela presidenta Dilma em maio do ano passado e ela tem esse papel de coordenar o sistema. Não é uma coordenação hierárquica, nós não somos chefe nem do Ministério Público e muito menos dos PROCONs, mas nós trabalhamos na articulação das ações, na formação dos técnicos em defesa do consumidor. Nós temos uma escola nacional, articulamos ações estratégicas. Esse sistema, Nassif, se reúne trimestralmente. As reuniões do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, atualmente, tem mais de 200 pessoas participando fixamente. Além dessa reunião com o sistema, os próprios sistemas se reúnem. Então, as entidades se reúnem, o Ministério Público se reúne, a Defensoria, o PROCON. Na verdade, hoje, passado quase 23 anos do Código, nós temos uma grande institucionalidade da defesa do consumidor através do Sistema Nacional. Tá. E me permita, mas essa institucionalidade que hoje contribuiu bastante para a criação do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, porque nós estamos elevando a uma discussão institucional em vários espaços técnicos a demanda dos consumidores. E como é que a Secretaria Nacional tem essas demandas dos consumidores? Porque trabalha articulada com os PROCONs, porque trabalha articulado com o Ministério Público, com a Defensoria, com as entidades. Então, a agenda de proteção ao consumidor hoje é uma agenda de todos e que cada um traz a sua contribuição. Nós estamos, por exemplo, integrados com os PROCONs. Nós temos um sistema que integra os PROCONs. Todo o atendimento feito hoje na maioria dos PROCONs do Brasil, além de estar registrado lá no atendimento do PROCON, está registrado também no Ministério da Justiça. Nós temos, esse sistema se chama SINDEC. Então, a agenda do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, o fato de escolhermos telecomunicações para uma das medidas específicas, assuntos financeiros para outra medida, criarmos o Observatório Nacional com um grande comitê executivo de consumo e regulação, e consumo e pós-venda, se dá por quê? Porque a secretária elegeu, o ministro elegeu? Não. Por quê? Porque nós estamos procurando criar um espaço para discussão e implementação de políticas a partir das demandas dos consumidores. Bom, vamos a uma pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. O programa de hoje é ao vivo e você ainda pode mandar suas perguntas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, a Ana Barbosa, ela faz uma provocação, ela mandou um e-mail, mas ela não diz de onde ela é. Ela pergunta, a impressão que se tem é de que não há remédio para enquadrar as grandes empresas. Elas debocham das multas e de eventuais indenizações impostas pelo judiciário, porque no cálculo que fazem conclui que vale a pena desrespeitar o consumidor e lucrar com os abusos. Ela pergunta se essa situação tem solução com as novas medidas. Eu vou jogar a pergunta para a Flávia, porque as grandes empresas, que você tem as punições monetárias e tudo, e tem a questão da imagem, né? De que maneira que vocês trabalham para condenar a empresa perante a opinião pública, aquelas que não seguem? E o que muda agora com esse novo... A Proteste, especificamente, ela tem algumas revistas, 3 revistas de serviços e produtos financeiros, produtos e saúde, onde a gente testa as marcas mais representativas dos determinados mercados e a gente tem uma classificação. E aí a gente classifica essa empresa. Esse plano, ao que tudo indica, se propõe a fazer isso de uma forma muito mais ampliada e muito mais abrangente e de uma forma nacional. Então, eu acho que isso é um aspecto que vai pesar bastante para as empresas melhorarem. Agora, o que a gente teme e que acha que deve ser alvo desse plano, na implementação desse plano especialmente, é que se estimule não só
soluções para quem pode consumir, para quem tem os problemas, mas também que se façam e que se estimule a aprovação de outras leis que resolvam a origem do problema. No caso de telecomunicações, por exemplo. Eu vou pedir para você segurar isso aí, que nós vamos discutir as novas leis no terceiro bloco. Tá bom. Com mais tempo. Vamos a um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar o Brasilianas.org, que discute o conjunto de normas do Plano Nacional de Consumo e Cidadania, anunciado na última sexta-feira. São nossas convidadas a advogada da Proteste, Associação Brasileira do Direito do Consumidor, Flávia Lefebvre, e em Brasília, a titular da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva, e do Ministério Público Federal, Valquíria Quixadá. Nesse segundo bloco, vamos falar sobre a criação do Observatório das Relações de Consumo e também da Câmara Nacional de Relações do Consumo, que terá a participação de pelo menos 4 ministérios. E eu vou aproveitar para tentar a gente tirar algumas lições aí de um episódio que deu muito buchicho aí nas últimas semanas, que é essas pirâmides que se criam na internet, que estão disseminadas na internet hoje. Aí você tem um grupo de golpistas que vai para uma pirâmide, quando ela estoura, vai para outra. E nesses últimos dias eu andei conversando com a própria secretaria, com o Ministério Público, com a Polícia Federal e DEI, que a gente percebe que não há uma definição muito clara de atribuições que abre espaço para esses golpes. Eu queria ver com a Valquíria primeiro, que é da Terceira Câmara, que respondeu rapidamente até ao parecer da Secretaria Especial de Assuntos Econômicos aí da Fazenda, como essa questão das atribuições, de que maneira que o Ministério Público Federal vê esse choque de atribuições e de que maneira que se pode harmonizar, digamos, a ação dos diversos órgãos de defesa do consumidor. Bom, qual a diferença? O Ministério Público Federal atua quando tiver um órgão federal envolvido na matéria, um órgão da União. E o Ministério Público Estadual atua quando tiver órgãos do Estado. Nesse caso da pirâmide, como em princípio a gente não vê nenhuma autoridade federal envolvida, mas sim tiver aplicação de um golpe que fere a economia popular, então a competência é do Ministério Público dos Estados. Há procuradores atuando nisso, é um típico caso de polícia. Por outro lado, se houver fiscalização da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que também ela trata da oferta de títulos que precisam ser autorizados para serem ofertados no mercado, que é uma questão que envolve esse golpe também, aí sim o Ministério Público poderá atuar ou em conjunto ou exigindo a fiscalização desse órgão. Então, eu queria ver com a Juliana, quando teve aquele golpe do boi gordo, eu lembro que eu conversei com a CVM na época lá, mostrando a importância que era a CVM, pegar não apenas as empresas de capital aberto, mas os golpistas que podiam mexer com grandes volumes aí de valores mobiliários falsificados até. Né? E na época a CVM estava empenhada nisso. Nessa questão agora desse golpe das pirâmides, eu vi que ela tinha perdido a embocadura. Né? De que maneira, Juliana, que dá para, digamos, ter uma articulação para agir rapidamente contra esses golpistas assim que o golpe aparece? Bem, Nassif, nós, inclusive, tem uma reunião amanhã entre a minha secretaria e a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda para alinharmos essa maneira de atuar para ser mais ágil. Claro que no caso de uma pirâmide, que é um golpe, isso se trata de um crime, não é? Então, aí não é o órgão administrativo de defesa do consumidor que vai acabar atuando. Nós fazemos a apuração e até podemos eventualmente multar a empresa se comprovado ali um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Mas a nossa preocupação é de ter uma agilidade na comunicação pública de uma investigação e aí em conjunto com os órgãos competentes no âmbito federal, Ministério da Fazenda e a Comissão de Valores Mobiliários. Para quê? Para evitar maiores danos, para que o consumidor rapidamente seja informado de que há um golpe e de que essa pirâmide não vai deixar ninguém
rico, ao contrário. É um golpe que vai levar as pessoas a perderem dinheiro. Quer dizer, nesse caso desse golpe, seria mais no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça do que na Secretaria Nacional do Consumidor, é isso? Na verdade, se detectado um grande golpe e um crime, isso é um caso de ação penal. E aí é um trabalho conjunto com o Ministério Público e talvez também, se houver alguma autorização da Comissão de Valores Imobiliários, também uma atuação da CVM. Não é? Claro que nós precisamos entender que, havendo um delito, um crime, tem que se propor uma ação penal, um inquérito penal e responsabilizar criminalmente o golpista. Mas é importante a atuação coordenada dos órgãos administrativos, Nassif, para divulgar para os consumidores não caírem nesses golpes. Então, mais do que a multa ou a sanção administrativa, é iniciar rapidamente uma ação penal para punir os criminosos que enganam os consumidores. Tá, Flávio, vocês analisam muito o sistema financeiro tradicional aí. A gente vai falar sobre isso, as leis aí no próximo bloco. Quando entram assim, esses golpes contra a poupança popular, muito rápidos aí, internet, grupos que se montam agora, depois se transferem, de que maneira que você acha que daria para ter uma ação efetiva, digamos, para impedir a propagação desses golpes? Com a internet, né, com a facilidade com que a comunicação e as informações se propagam na internet, isso é um grande desafio, né? Então, por isso a gente acha importante essa previsão nesse plano, dessa coordenação. É o que a gente falou, às vezes você se depara com um problema e até você achar a porta certa para resolver o problema e ter uma ação do Estado para inibir, é muito complicado. Se você tem um órgão, né, montado para acionar rapidamente a polícia, porque a gente tem crimes de consumo, né? O Código de Defesa do Consumidor tem toda uma parte de crime de consumo. Então, as entidades também podem denunciar, podem apontar isso para os órgãos competentes para que isso seja divulgado de uma forma ampla, que isso seja informado por jornal, pela própria internet e que se evite, né, o problema. Então, nós vamos aqui a um conjunto de questões aqui, algumas específicas, mas que dá para o nosso telespectador também tirar as suas lições aí, que o Marcelo Zanini selecionou dos internautas. Tem o Alexandre César Weber, de Santos, São Paulo. Ele pergunta, ele está querendo aprender alemão na internet e ao verificar reclamações sobre a escola, ele descobriu que elas costumam mandar cobranças indevidas. Se existe algum meio de se proteger contra serviços não solicitados que são cobrados indevidamente na internet? Eu vou passar para a Flávia, aliás, para a Juliana. Aliás, eu lembro quando começou o Dinheiro Vivo que tinha um golpe de um curso de inglês, porque serviços, um curso, enquanto você paga, você tem o curso. Parou de pagar, você não tem o curso. E eles davam um material didático pequeno lá e consideravam aquele material didático como venda. Então você era obrigado a pagar até o final, né? Juliana, consumidores aí que estão nos assistindo, que forem vítimas desse tipo de golpe, como que eles devem proceder praticamente? Olha, é sempre muito importante buscar uma orientação no órgão de atendimento, que é o PROCON. Claro que é importante ficar bem claro que o atendimento do PROCON é no âmbito administrativo. Então, ele vai tentar descobrir se de fato a empresa, ou no caso da escola, se está regularmente inscrita, se tem autorização para funcionar. Agora, e se houver e ela estiver regular, o PROCON vai processar e vai resolver o problema para o consumidor. Agora, é muito importante que o consumidor esteja atento também. Não havendo PROCON na sua cidade, ele pode procurar uma delegacia de polícia. Por quê? Havendo um golpe, é importante as autoridades penais serem informadas, porque isso é importante. Mais do que isso também, ele pode denunciar o Ministério Público, ele pode buscar informações nos sites. No caso do Ministério da Justiça, nós temos no site do consumidor, o SINDEC, onde tem informações das empresas que mais geram demandas para os consumidores. Pode procurar também, eventualmente, na sua cidade, a Defensoria Pública, que pode orientar. Mas é sempre importante aproveitar esse espaço para dizer aos consumidores: qualquer contratação, é muito importante que se tenha informações sobre a regularidade daquela empresa, principalmente ensino privado.
Há muitas empresas abertas que não estão regulamentadas e nem autorizadas pelo Ministério da Educação. E são fraudes e precisam ser denunciadas, inclusive a própria polícia. Tá. Eu queria ver com a Valquíria essa questão de você denunciar para a delegacia local. A Juliana colocou aquele golpe que alguém te dá na sua casa, no seu trabalho, você vai lá. Agora, digamos, eu sou um consumidor, eu entro num site que eu não sei onde está esse site. Pode estar nos Estados Unidos, esse golpe da Telex Free, eles tinham até empresa americana. Para quem que eu queixo? Eu não sei onde é a sede do golpe. Então, como que eu vou definir se é Ministério Público Estadual, se é a Polícia Civil? De que maneira que deve o consumidor, que não tem a menor noção sobre a sede da empresa golpista, de que maneira que ele deve atuar? Não, o consumidor ele pode procurar diretamente o Ministério Público, seja ele federal ou estadual, que dependendo da competência, ele encaminhará ao órgão competente, ou à própria polícia. Só que é muito importante que aqui no Brasil a gente ainda não tem uma legislação específica, um marco civil da internet estão fazendo, e precisamos também de uma lei de proteção de dados para determinar bem, caracterizar a responsabilidade de quem usa dados indevidamente, dados privados da pessoa. A gente tem casos, por exemplo, o Facebook, por exemplo, em 2009, ele alterou suas normas de forma unilateral indevida, dizendo que todas as fotos que forem colocadas lá, os dados serão de propriedade do site, mesmo que retirados pelos seus usuários depois. Então, para isso, a gente precisa de uma legislação forte. São importantes essas medidas iniciais pelo decreto, que foi do dia 15 também, agora o último, que fixa alguns parâmetros, clareza nas informações, identificação do site, mas a gente precisa mesmo de uma norma, uma lei de proteção de dados em todos os sentidos para o consumidor e também o marco civil da internet. É curioso que a gente vê muitas pessoas processadas dizendo que o Ministério Público quebrou os dados deles, quer dizer, quebrou judicialmente e para combater a criminalidade. Então, as pessoas, cidadão comum, ele carece dessa proteção. E quem está na corrupção está achando que a medida é exagerada, quando não deveria haver nem sigilo para o Ministério Público nesse caso. Esse é um tema delicadíssimo que nós vamos discutir no próximo bloco. Vamos a mais um intervalo e brasilianas.org volta já. Voltamos com Brasilianas.org, que hoje discute o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, anunciado sexta-feira pelo governo federal. Nesse último bloco, nós vamos discutir um negócio delicadíssimo, que é o Marco Civil da Internet. Você tem toda uma discussão, o projeto Azeredo e outros, esse projeto do Caroline Dickmann também. Até que ponto que você tem que dar liberdade total na internet, até que ponto que essa liberdade total não implica aí no florescimento de crimes. Meu blog mesmo, semana passada, foi alvo de 10 dias de ataque. Você falava com Polícia Federal, Polícia Civil e tudo. Não tem nenhuma forma de defesa, porque você tentar identificar o IP. O IP digamos, é o endereço da máquina. Você esbarra em falta de legislação e num conjunto aí de obstáculos, né? Eu queria ver primeiro com a Flávia, quais são os pontos centrais, as dificuldades para aprovar esse Marco Civil da Internet, e quais são aqueles pontos em que você defende a pessoa, o cidadão, e ao mesmo tempo impede que o delinquente aí prospere. Olha, o Marco Civil da Internet, como o próprio nome está dizendo, ele traz uma série de princípios, assim como o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma série de princípios para orientar as relações de consumo. O Marco Civil da Internet, ao lado do Código de Defesa do Consumidor, vai trazer uma série de parâmetros e de princípios que todos que usam a internet vão ter que se comprometer e se obrigar, e vai se criar responsabilidades por conta de uma atuação fraudulenta, de uma atuação desrespeitosa aos direitos individuais das pessoas. E, além do Marco Civil, a gente tem uma outra lei que ainda não chegou no Congresso
mas já foi objeto de consulta pública e está pronta, e é uma lei que muito boa, é a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que seria muito importante que ela fosse enviada pelo Ministério da Justiça para o Congresso para que se trabalhasse isso. O que essa lei fala? A lei protege os consumidores da utilização dos seus dados, porque os nossos dados individuais para as empresas que querem comercializar, fazer marketing, atingir uma massa de consumidores, para os golpistas que querem atingir uma massa de pessoas para tirar proveito dessas situações, esses dados têm que estar protegidos. E hoje quem detém esses dados são os operadores de telecomunicações, os provedores de internet. A resistência maior vem deles. E a resistência maior hoje para a aprovação do Marco Civil vem das empresas de telecomunicações, especialmente por causa de um ponto que se chama neutralidade de rede e guarda justamente de logs de informações dos consumidores. O que é a neutralidade de rede? É a garantia de que todos os consumidores, independente de serem grandes ou pequenos, vão ter isonomia no tráfego das suas informações pelas redes. E o que as teles querem é cobrar mais de quem usa mais e cobrar menos de quem usa menos. E aí a gente vai ter uma questão de discriminação e nem sempre quem usa mais... Quer dizer, cobrar menos, mas não proporcionalmente menos de quem usa menos, né? Pois é, mas proporcionalmente não. O que se quer é o seguinte, é ter condições diferenciadas, né, de comercialização do serviço de acesso à internet para quem, por exemplo, o Google, é o que eles falam. Ah, mas o Google usa muito, trafega muitos dados, então o Google tem que pagar pela quantidade de dados trafegado pela rede, mais do que você que manda e-mail ou qualquer coisa assim. Só que o Google, se ele trafega muitos dados, é porque nós, consumidores, demandamos esses dados. Então, se você começa a fazer isso, o que você cria? Você cria uma classe privilegiada de usuários da internet, de contratantes da internet, e aí, por exemplo, se não gostarem do seu blog, do que você está falando lá, o seu blog não vai ter o mesmo privilégio que um outro consumidor que contrate um link de internet vai ter para trafegar e veicular suas informações. Eu queria ver com a Valquíria, essa questão dessa lei Caroline Dickmann, semana passada eu andei conversando com várias áreas aí, polícia e tudo, eles acham que é uma lei absolutamente inócua aí. O que foi essa lei? Foi uma gambiarra enquanto não se aprovava uma outra lei? Como que vocês, do Ministério Público, qual o espaço que vocês têm, por exemplo, para fazer uma investigação contra um crime de internet? Quais são as limitações? Bom, os crimes pela internet, a gente considera que são os crimes já capitulados no Código Penal, mas efetuados via um canal da internet. E, para tanto, é feita uma investigação verificando, a gente tem que identificar autoria e materialidade, ou seja, o autor daquele crime, de onde partiu, e aí vem aquele problema que você falou, de identificação da máquina e de quem está por trás. Então, é uma investigação complexa. Por outro lado, se houvesse uma lei que determinasse responsabilidade para de imediato você cortar aquele site, tirar do ar, seria importante até uma autoridade administrativa, como estamos empoderando os PROCONs agora, por que não ter uma autoridade administrativa que fizesse esse controle? Por outro lado, há um problema que se defende muito, a liberdade de expressão. Então, muitas vezes, fica se discutindo no Congresso Nacional até que ponto isso feriria a liberdade. Por exemplo, uma crítica feita num blog, com a responsabilidade do provedor. Aí mais no âmbito civil também e penal em alguns casos de crime contra a honra. Então, é uma questão complexa que deve ser debatida e fixado o marco para que a gente tenha mais segurança. Mas o Ministério Público vai atuando nos casos em que se consegue identificar e provar os crimes que são reprimidos como os demais. Então, mas você tem alguns crimes que são claros. Você tem alguns aí que você pode confundir a ofensa com liberdade de expressão.
Agora, você tem alguns que são claros, né? Por exemplo, pirâmide, ou homofobia, ou pedofilia, esse negócio todo, né? Hoje vocês estão armados do ponto de vista legal para agir contra esses crimes que não invadem a área da opinião, por exemplo? Sim, como você se referiu, né? A questão, por exemplo, da pirâmide. Muitas vezes a gente atua, por exemplo, em conjunto com a SEAI para que faça a instrução disso, ou a Comissão de Valores Imobiliários, que tem os técnicos para irem lá, quando não envolve a questão jurídica de plano, porque a gente precisa produzir uma prova que comprove o autor daquele crime e o ato em si. Então, nesses casos, a gente atua e a gente pode requisitar documentos e perícias, e a gente faz isso para instruir as nossas ações. E nos demais casos, a gente precisa desse marco legal, como você bem frisou. Certo. Bom, vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanini. Marcelo. Além da internet, das reclamações na internet, também tem as dos bancos, né? Então, o Divino Omar Severino de São Paulo, ele pergunta: o banco tem o direito de repassar a dívida para outra instituição sem avisar? Quais são os direitos nesses casos? Protege. O banco, nenhuma instituição, nenhum fornecedor pode tomar nenhuma atitude, né, sem a informação e a concordância do consumidor. Se estabelece um contrato entre o consumidor e um fornecedor de serviço, estabelecendo que o banco onde vai se fazer o débito automático é o banco X, para que isso seja alterado, tem de haver uma comunicação ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor tem um artigo expresso sobre isso. Qualquer alteração contratual tem que ser comunicada e anuída, concordada pelo consumidor. Então, essa é uma conduta irregular e não poderia ter acontecido. Tá. Eu queria ver com a Juliana. A Juliana mencionou no outro bloco a questão das estatísticas. Outro dia eu estive no PROCON de São Paulo, conhecendo o sistema de estatísticas que o Ministério da Justiça trabalha, que é muito rico efetivamente. Como que digamos, a mídia pode ter acesso não aos resultados finais, mas aos bancos de dados que vocês trabalham? E de que maneira que o consumidor pode usar hoje a internet para fazer registro de queixas e acompanhamento do seu processo? Bom, Nassif, o SINDEC ele já tem um acesso no próprio site do Ministério da Justiça. No site do Ministério da Justiça pode-se ter algumas informações de todos os PROCONs integrados. Cada estado também tem na sua página, cada PROCON tem na sua página os dados do SINDEC do seu PROCON. Agora é importante que recentemente o SINDEC foi o primeiro banco de dados, uma parte do SINDEC, aí para os dados públicos, né? Então nós vamos agora, no mês de maio, vamos divulgar o resultado de um concurso de aplicativos que está sendo desenvolvido, inclusive com a participação do Comitê Gestor da Internet e o próprio Ministério da Justiça, para estimular aplicativos que mostrem aos consumidores o comportamento de empresas. Quais são as empresas mais demandadas, quem tem mais acordo, quem não tem. Então, todos os dados do SINDEC, das estatísticas, do banco de dados, cada dia mais vai ficar público, exatamente para que o consumidor, ao olhar para os dados, tome as suas decisões e eleja cada dia mais, com mais informações, as suas compras. Tá vendo? Flávia, em relação a essa questão dos bancos de dados e em relação também a essa questão dos serviços públicos, o que ainda tem de brecha em legislação? Vamos pegar essa questão da telefonia que você mencionou aí. Nós tivemos problemas com telefonia celular, com recordes de queixas. Daí a Anatel quase que simulou que suspendeu durante algum tempo, assinou quase que um termo de ajustamento de conduta e continuou tudo na mesma. De que maneira que você está vendo essa questão? De que maneira resolver definitivamente esses problemas? Olha, Nassif, a Proteste, junto com várias outras entidades de defesa do consumidor, de defesa da comunicação, o Intervozes, o IDEC, várias entidades estão reunidas porque a gente tem uma campanha para que se inclua
o serviço de comunicação de dados, vulgarmente chamado de banda larga, no regime público. O que isso quer dizer? Quer dizer que, quando um serviço está no regime público, o governo tem o poder de dizer para a empresa, você tem que instalar infraestrutura num período X em todas as localidades do Brasil, como foi feito com a telefonia fixa quando houve lá a privatização. Que era mais ou menos o que tinha as chamadas cláusulas abusivas que permitiam ao Estado intervir independentemente do contrato firmado. Não, porque isso já foi feito, por exemplo, no governo do Fernando Henrique, quando ele fez as privatizações, ele deixou a telefonia fixa no regime público. E o resto E falou para as empresas, olha, agora vocês têm metas de universalização. Então, até 2005, que eram as metas de universalização da telefonia fixa, tem que ter infraestrutura de telefonia fixa em todas as localidades do Brasil. Tem que ter tantos orelhões por 1000 habitantes, enfim, todas essas metas de modicidade tarifária, né, de controle do valor da tarifa. O que acontece hoje? Apesar de a lei ser muito clara dizendo que os serviços essenciais e de interesse coletivo devem estar no regime público e garantida a gestão dessa infraestrutura para o Estado, porque ela é estratégica, o maior consumidor de telecomunicações é o próprio Estado, porque tem INSS, polícia, fazenda, tudo pendurado no serviço de comunicação de dados. Então, hoje, o que as empresas fazem? Elas concentram seus investimentos no local onde tem consumidor com mais renda. E aí você não tem uma garantia de que todo o Brasil vai ter essa infraestrutura por um preço razoável. E também não tem estruturas de garantir um subsídio, porque os investimentos são altos. Infelizmente, o programa Brasilianas.org sobre o Plano Nacional de Consumo e Cidadania termina aqui. Agradeço a participação da advogada do Proteste, Flávia Lefebvre, e em Brasília, da secretária nacional do Consumidor, Juliana Pereira da Silva, e do Ministério Público Federal, a Valquíria Quixadá. E também agradeço a você que nos acompanhou, ao Marcelo Zanini. E não se esqueça de continuar colaborando, mandando perguntas, trabalhos e vídeos para o site www.brasilianas.org. Esse espaço aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá.